Oi, Boa boa noite, tarde, Betânia. né? Eu Seis dei, horas eu dei boa noite já. agora. Já são 6 horas agora. Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite. Mais um episódio dos nossos 20 minutos de O reais, né? 20º, o 20º. 20º. É, bacana. O 20º episódio de 20 minutos de reais. E aí hoje a E gente tá explorando ata notarial e os campeões hoje, prejudicial, hoje né? usa capência judicial. A gente já falou um pouco da função da ata notarial em outros instrumentos jurídicos também, e não só jurídicos, como também administrativos. E hoje a gente vai responder algumas questões que chegaram para a gente, é, Muita. muitas, inclusive, a gente não. Sobre. É, eu ia até falar uma coisa, sabe? A gente acho que vai ter aí. Acho que a gente pode fazer uma série, assim, de uns 20 minutos só respondendo as questões referentes ao uso capião extrajudicial, sabe? Isso, tema bem bacana que vem para E quem tiver perguntas sobre isso também, pode mandar pra gente, porque a gente vai fazendo quantos episódios de R$ 20, perguntas e respostas sobre o capião você, extrajudicial forem necessários. você botou Provavelmente pro resto da vida, né? você, Porque você botou valor aí no 20 minutos de reais. Você falou R$ 20. ó, Barato, eu vi falando isso, gente. barato. Oh, desculpa. Desculpa, eu vi falando isso. Perdão, É, tá? vamos lá, conhecimento denso, vamos lá. Vamos partir para a primeira pergunta logo, porque são 20 minutos, Vamos, né? Senão a gente passa, vamos, faz 30, vamos, pra 35, né? gente. Chegou aqui, Betânia. Posso solicitar a invalidade de ata notarial em impugnação de uso capião quando ela não está assinada pelo requerente? É a hipótese do requerente ir lá no notário, solicitar a elaboração da ata notarial e depois não querer assinar, né? E aí, ela. Então, mas assim, o fato dele querer ou não assinar, na verdade, não faz muita diferença, né? Porque, assim, pensar que você pode requerer a invalidade ou cancelamento de uma ata notarial. Aí eu não sei se a pessoa que enviou essa pergunta, ela tá em um lado da ação, que a parte tem uma ata notarial e não assinou. A verdade é assim, ó, e aí não importa muito isso, né, que eu estou colocando, eu estou fazendo suposições, né? A gente recebe perguntas hipotéticas, né? Mas, assim, não faz muita diferença, porque, na verdade, a ata notarial ela não é manifestação de vontade, né? Aí você pode até perguntar, mas Betânia, como assim não é manifestação de vontade? A pessoa vai lá, a pessoa só manifesta a vontade que ela quer uma ata notarial. E ela declara para o notário a situação, né? Ela declara para o notário se é uma questão de posse. O notário ouve, ó, quanto tempo você tem de posse, qual é a situação. Só que o notário, a ata notarial, que é realizada exclusivamente pelo notário, ele não é uma manifestação de vontade que precisa da assinatura da parte ou das partes, no caso, por exemplo, de uma escritura pública. A ata notarial, ela, na verdade, é utilizada para se autenticar fatos. A gente já falou isso aqui várias vezes. Fatos, situações jurídicas, são as coisas que o notário vê, que o notário vislumbra, de acordo com o que é demonstrado a ele, de acordo com o que é declarado para ele, de acordo com os documentos que são apresentados para ele. Ele simplesmente autentica aqueles fatos e situações que se apresentaram para ele. Ele não coloca ali, ele não consubstancia ali a vontade de nenhuma das partes, como ele faz numa escritura pública. Numa escritura pública, ele ouve as pessoas, né? Ele qualifica juridicamente aquela situação. Na ata notarial, ele não qualifica juridicamente. Ele não fala se aquela ata notarial é capaz ou não de mostrar posse mansa e pacífica por X anos, né? Ele não faz isso. Ele descreve o que ele vê. E assim, como é que eu posso explicar? Eventualmente pode ter um caso de, primeiro, que não tem necessidade, né? A assinatura que tem que estar ali, os dados que tem que estar ali é data, é o local,
é o que foi visto, que documentos que foram apresentados, a assinatura que tem que estar ali é do notário, né? É da pessoa que tem que autenticar aqueles fatos, entendeu? E, eventualmente, uma pessoa que não queira assinar a ata porque não concorda com aquilo que o notário... O notário, ele não faz juízo de valor, ele relata o que ele viu, ele declara o que ele viu. Eventualmente, uma pessoa fala, não, eu não concordo com isso aí que ele está declarando. Se ele assinou ou não assinou, não faz diferença para a questão de invalidade, de cancelamento, diferente da escritura pública. Porque a escritura pública, ela vai ser cancelada ou considerada inválida se aquelas pessoas não assinam a escritura pública, né? Porque aí não houve efetivamente a manifestação de vontade, entendeu? E aí, Alex, só para chamar a atenção, assim, porque já tiveram vários casos que tem vários procedimentos de controle em tribunais de justiça, em corregedorias de tribunal de justiça, que alegavam o seguinte, olha, o que ele viu não é isso, o que ele narra está em desconformidade com essa questão que foi apresentada a ele. Mas aí é uma outra situação. Aí a pessoa teria que se fosse o caso, né, da pessoa ter se recusado a assinar por conta disso, aí seria o caso, efetivamente, da pessoa ingressar com procedimento administrativo para, inclusive, desconstituir aquilo se realmente aquilo existe. Porque, assim, o notário, ele tem que declarar o que ele vê. Ele não tem que declarar o que a pessoa pediu. Né? Perfeito. Só para isso fique bem explícito. E aí, objetivamente falando, é um documento perfeitamente acabado, independentemente da assinatura daquela pessoa que requereu, né? Perfeito, ótimo. Vamos para a segunda questão que chegou para a gente aqui, né? Ao requerer uma ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, o tabelião, ao analisar os documentos, alegou que deveria ser feita uma escritura pública com registro no cartório de registro de imóveis, ao invés de uso capião extrajudicial. Ele alegou a inviabilidade por conta do impedimento do provimento 65 do CNJ, que diz que deve haver óbice para transferência pelas vias ordinárias. E aí ele finaliza, né, arremata. O que fazer neste caso? Então, deixa eu ver se eu entendi. É longa, Parece viu? que quando ele foi pedir uma ata notarial, o tabelião falou, olha, nesse caso aí, não é caso de uso capião, é um caso de transferência convencional, né? Porque não haveria óbice para transferência pela via convencional, né? Alex, a gente já falou aqui algumas vezes e a gente fala isso reiteradamente quando a gente vai dar palestra sobre o uso capião, sobre o tema e tudo mais. Primeira coisa, o uso capião realmente tem a fama que ela merece. Ela realmente consegue resolver, vou dizer assim, nas situações de imóvel privado, eu ouso dizer que ela resolve praticamente 100% das demandas de regularização fundiária. Concordo, né? com você. Só que o fato dela resolver praticamente 100% e ser merecedora da fama que ela tem, não significa que ela pode e deve ser usada em 100% dos casos. Porque, às vezes, você tem medidas, ações judiciais, né, ou até outro tipo de processo, que são medidas, diríamos, mais simples para que sejam utilizadas, a exemplo da adjudicação compulsória, se couber. Né? Mas, assim, o que acontece? O que o provimento do CNJ, né, que eu acho que é isso que a pessoa está alegando. O provimento do CNJ, ele fala o seguinte, olha, para você ingressar com um pedido de uso capião extrajudicial, você realmente tem que ter um óbice a que se cumpram as obrigações notariais e registrais e a transferência e o recolhimento tributário. A gente sabe que
transferência de imóveis entre pessoas vivas, né, e assim também na sucessão, ela gera recolhimento tributário. O que se faz em relação a isso? O que o CNJ faz, que é o que a pessoa acho que está se referindo na pergunta? O CNJ, ele cria um óbice, é o seguinte, olha, se você tem como resolver pela via convencional, não existe lógica que você ingresse com um procedimento de uso capião extrajudicial ou com uma ação de uso capião. E aí vou até falar sobre a ação de uso capião também, porque existe entendimento de alguns juízes também que você demonstrar esse óbice, né? E aí a gente já falou aqui ao longo desse Instagram milhares de óbices que existem, eu posso rememorar aqui alguns, porque o que ele está querendo é evitar que se burle, né, o recolhimento tributário e o cumprimento de obrigações notariais e registrais por pessoas que não têm necessidade de fazer uso capião, que conseguiriam efetivamente realizar a transferência de um imóvel de uma pessoa para outra. Por exemplo, é aquela pessoa que tem uma escritura pronta em mãos e que simplesmente não levou aquela escritura a registro, o que é totalmente diferente daquela pessoa que tem uma escritura, mas que aquele imóvel não foi devidamente desmembrado, ou seja, o loteamento que lá atrás foi registrado, ele acabou não cumprindo tudo aquilo que tinha que ter sido realizado no aspecto registral, aquele imóvel nunca foi desmembrado, nunca teve uma matrícula para ele. É diferente, né? Houve uma alteração do traçado, do que foi registrado lá atrás. A área que ele comprou não é a área que foi registrada lá atrás, né? A planta inicial é outra. É diferente. São duas pessoas que a gente pode falar, olha, você teve escritura, são escrituras, mas uma tem o óbice e a outra não, né? Outra questão que pode ser o óbice, por exemplo, a pessoa, o alienante, a pessoa que vendeu para você, ele faleceu. Ele faleceu, a família não fez inventário. Aí os filhos dele já faleceram. Aí aquilo nunca se regularizou, né? E aí inventários sucessivos deixariam aquela situação extremamente onerosa. Aí a família não quer mais saber daquilo. Não quero saber, não coloquei, ou então não coloquei esse imóvel no inventário, né? Não relacionei porque já sabia que meu pai tinha vendido. E por aí vai. Outra coisa, imóvel que foi abandonado, né? Imóvel que não existe relação, usucapião de imóvel que não existe relação entre quem está usucapindo com quem é o proprietário registral. Isso é a coisa mais comum do mundo. As pessoas, outro dia até perguntaram pra gente se poderia ser cedida a posse. O mercado de transferência de posse, ele é um mercado que existe, aquecido, né? Demais, dinâmico e aquecido. Então, assim, as posses são transferidas sucessivamente, né? E aí chega um momento que quando a pessoa vai regularizar aquele imóvel, ela nunca viu, tipo, a primeira pessoa que é o proprietário registral, ele transferiu a posse há 50 anos, né? Ela não sabe onde localizar, ela não sabe quem é, ela não sabe quem são os herdeiros, né? São óbices e óbices também que a gente sabe em situações que a gente sabe que tem conflito, né? Que tem conflito pela posse e que não tem possibilidade dessa transferência. Imóveis de condomínio, imóveis que têm intervenção no caráter da posse, vários, né? Situação de imóvel de herança, vários casos que aí realmente você tem óbice para o reconhecimento você precisa de uma uso capião para, diríamos, consolidar, né, e registrar aquele domínio, né, que na verdade é declaratório, mas, né, você já tem. E só como arremate, né, nunca é demais lembrar que a uso capião é modo originário de aquisição da propriedade de outros Sim. direitos reais. E aí eu faço aquele link com o que você falou aí no meio da resposta, que muitas pessoas podem pensar em utilizar a usucapião como forma de burlar o pagamento de determinados tributos, porque se a propriedade vai nascer
ou então o direito real vai nascer para a pessoa através da uso capião de forma originária, ela não vai ter relação jurídica nenhuma em relação ao que se passou com a propriedade no passado, né? E aí não teria que pagar o tributo. Por Alex, isso, essa questão da burla, do recolhimento, do ITV, ITBI, por exemplo, no caso de imóvel urbano, né? Dependendo do imóvel, ITV ou ITBI, veja só, isso é uma preocupação que está escrita lá no provimento, sabe? É sim, uma sim, preocupação explícita, entendeu? No provimento do CNJ que trata disso, né? bacana. Vamos para a terceira pergunta aqui. O Estado se manifestou em uso capião extrajudicial quase 40 dias depois de receber a notificação, que possui interesse no feito, requerendo certidão da matrícula do imóvel para melhor analisar o requerimento. Só fazendo um parâmetro, isso acontece muito na uso capião Na judicial, né? judicial também. Isso acontece no mundo. O Estado sempre se manifesta pedindo mais documentos e depois do prazo que é dado a ele, para melhor analisar a situação, né? O ente público, né? Alguns entes públicos de uma forma geral. O Estado como um todo. Isso aí. A Mas pessoa aí, deve ter. assim, aí eu acho que dessa pergunta aí, eu acho que a gente pode extrair algumas situações. Primeira que é assim, o Estado realmente está lá, né? Que o Estado tem 15 dias para se manifestar. O fato dele não se manifestar não paralisa o procedimento da uso capião extrajudicial para ficar aguardando que ele se manifeste. Mas ele pode se manifestar depois. Ele pode se manifestar depois desse prazo. Ou seja, esse prazo ele não é preclusivo para que ele se manifeste. Isso o motivo dos entes públicos se manifestarem, a gente já falou aqui, o seguinte, não se pode usucapiar imóvel público, né? O Estado, ou às vezes o município, principalmente, ele se manifesta para muitas outras coisas, né? Mas ele deve ser intimado para se manifestar, no caso do procedimento extrajudicial notificado, para manifestar se aquele imóvel é público ou não, se ele vai manifestar interesse no feito. Tá? Mas, assim, o que a gente também pode extrair daí? Né? Primeiro que, assim, vamos lá. A certidão, você não precisa fazer uso capião extrajudicial somente quando você tem certidão positiva do imóvel. De que aquele imóvel é matriculado, de que aquele imóvel tem aquelas dimensões, né? Se o imóvel tem uma certidão negativa de que ele não tem registro, de que ele não tem matriculado, você também pode fazer uso capião extrajudicial. Né? Até porque, Alex, se você não pudesse, isso seria totalmente dissociado da realidade, porque você não ia conseguir realizar o uso capião extrajudicial ou judicial da grande imensidão de imóveis que a gente tem, né? Que é o que a gente falou. Se você tem um loteamento irregular e você não teve desmembramento e abertura de matrícula para cada imóvel, né? Para cada lote aqueles imóveis não são matriculados individualmente, entendeu? Bom, a outra coisa que aí a gente pode tirar disso é uma discussão que é uma discussão extremamente, diríamos assim, ela é intensa, no mínimo, essa qualificação. É uma discussão acirrada, que é o seguinte, o ente público, para ele manifestar interesse, no procedimento de uso capião ou numa ação de uso capião, ele tem que ter efetivamente um motivo para isso. Né? Impugnar porque não consegue identificar, gente, olha só, a planta da uso capião extrajudicial, a planta que se coloca nas ações judiciais, pelo menos as que a gente coloca, são plantas feitas por profissionais habilitados, planta de localização, planta de situação, memorial descritivo. Não tem como você não localizar aquele imóvel. E aí fica aquela discussão. Imóvel não matriculado não é imóvel público. Né? A gente, há muitos anos atrás, poderia ter essa ideia. Ao contrário, agora existe até um movimento para que os imóveis públicos, até a própria lei do parcelamento solo,
ela vem trazendo veio trazendo várias inovações em relação a isso, as áreas comuns, os loteamentos, que no caso do loteamento irregular, o município pode ir lá e requerer que se abra a matrícula das áreas que foram transferidas pelo poder público por meio da planta que foi apresentada no município, se ela não foi registrada, né? Então, assim, cada dia que passa, a gente precisa compreender que imóvel não matriculado não é imóvel público. E assim, e o Estado, ele não pode alegar, estou falando Estado, estou falando poder público de uma forma geral, tá? O Estado, ele não pode alegar que ele não consegue identificar esse imóvel e, por isso, impugnar o uso capião extrajudicial ou impugnar o uso capião judicial, que ele tem que falar assim, olha, não pode, porque esse imóvel é meu. E não, tipo assim, não pode porque eu não sei se é meu, né? É totalmente diferente, né? Na verdade, a pergunta é exatamente nesse sentido, né? Vamos dar um tempo aqui, me dê mais elementos para eu poder verificar se é meu ou não, se eu vou manifestar interesse ou não, né? E como você mesma falou. Como é que eu posso te colocar assim? Não é nenhum absurdo no caso de não ter elementos, se dá mais elementos. Sim, É justo, é justo. inclusive. O que não se pode é se banalizar que esse tipo de impugnação ela é hábil para inviabilizar o procedimento da uso capião extrajudicial, entendeu? Como quando, você... na verdade, você tem elementos para identificação. Isso, como você mesmo falou, os documentos que são acostados às plantas, elas têm o poder de individualizar o imóvel e fazer com que o Estado diga, declare se tem interesse ou não, se está dentro do patrimônio dele ou não. Então, isso é perfeitamente possível através dos documentos que são acostados, né, exigidos na usucapião extrajudicial e acostados no procedimento administrativo. Vamos para a quarta pergunta, né? A gente já está avançado nos nossos 20 minutos. É normal, é normal. O oficial do registro de imóveis, indeferiu a uso capião extrajudicial, dizendo que não existia posse mansa e contínua, mesmo a ata notarial dizendo que existia posse mansa e pacífica. Isso é possível? O registrador dizer que não... Primeiro eu vou falar uma coisa, assim, né? Me desculpa quem mandou a pergunta, mas assim, talvez ele tenha achado que a ata notarial falava aquilo, mas às vezes a ata notarial não declarava aquilo, né? Mas assim, o que a gente tem que ter em mente? Assim, e isso que eu vou falar aqui não é uma coisa que saiu da minha cabeça ou surgiu da minha cabeça. Isso eu ouvi de um registrador, que é um dos registradores que eu considero mais competentes e mais conhecedores do seu ofício. A ata notarial, ela não é o único elemento que você tem como prova numa uso capião extrajudicial, né? A ata notarial, ela é mais um elemento. Obrigatório? Sim. Né? Obrigatório por todas as suas características, pelo que a gente já falou aqui, por ser uma prova pré-constituída, porque você tem uma pessoa que autentica aquela situação, aquele fato, mas não é o único elemento, né? Então, assim, outros elementos podem também estar envolvidos naquele procedimento. E assim, se necessariamente o que tivesse escrito na ata notarial fosse o absoluto, diríamos assim, não tivesse outros elementos, não precisaria nem de procedimento perante o registro imobiliário, né? Você pegaria a nota e transcreveria no registro imobiliário, igual que você faz com uma escritura. E não é isso que acontece. Existe um procedimento que pode haver impugnação, que o registrador vai fazer uma mediação e por aí vai. Não é, ele dá uma nota. Ele dá uma nota que pode ser uma nota, olha, eu vou indeferir esse requerimento, né? Então, não é simplesmente tipo, colou, eu acho que a nota notarial está falando isso, necessariamente o registrador vai achar que é isso também, não vai me dar. Agora, assim, a situação aí é que ele pode ou pedir reconsideração para o registrador, né? Ou ele pode suscitar dúvida, ou então ele pode juntar todos aqueles elementos e ingressar com uma ação judicial.
extrajudicial, né? Que o fato de ser o campeão extrajudicial ou do registrador ter falado que não, olha só. Até porque o que não, olha só, pode ser em razão de uma impugnação que você não resolve no procedimento administrativo, mas que você resolve numa ação judicial, né? Beleza. Aí é isso, acho que eu respondi, né? Apesar de ser um instrumento potente, né, super potente, não é o único, né, e ele sozinho não vai levar à construção da usucapião extrajudicial para desembocar na propriedade como o instrumento quer Alex, que e é aconteça. uma coisa que eu costumo falar sempre. Depois de 2015, lógico que a usucapião extrajudicial ela veio como um anseio. É muito importante a existência dela. Só que, assim, ela é um anseio que você também tem que saber operacionalizar, né? Com certeza. Você tem que saber operacionalizar. Se você não souber operacionalizar, você não tem como conseguir o êxito com aquilo, entendeu? E só para arrematar, ela é o instrumento da usucapião extrajudicial é o próprio espelho da judicial também. Muito do que se tem ali você vai ter que utilizar na judicial, se não for, se você não conseguir finalizar o procedimento da forma que você quer, se você não conseguir chegar ao fim, né, com a declaração da propriedade. Então é isso, a gente fica por aqui hoje nos nossos 20 minutos de reais, né? Vamos deixar no nosso feed, aí eu peço que as pessoas curtam, comentem, né, e compartilhem, né? Tchau, Alex. Boa noite. Boa noite.